Eu tenho uma missão. Quem sabia que eu tenho uma missão? Qual é a minha missão? Pregar a palavra. Eu já sofri todo tipo de humilhação por causa da palavra. Mas eu não parei. Eu sou humilhado nos fóruns, sou levado a delegacias, eu sou processado. Mas eu não posso parar. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Mas eu sou um homem, eu sou de carne e osso, sou mortal, sou pequeno, sou pecador. Mas mesmo assim eu tenho que cumprir minha missão, eu tenho que honrar o Pai. Mas o santo, o Filho de Deus, recebeu uma missão. E toda missão ela tem uma razão. Deus chamou o Filho e deu uma missão. Antes dele, outros receberam essa missão. Como Moisés, Josué e outros. Mas ninguém conseguiu levá-la a cabo. Não. Cumprir a missão. Iniciar uma missão não é difícil é cumpri-la. É não desistir. Tem muita gente que já esteve aqui no meio de vocês, foram chamados para uma missão, hoje não estão mais. Você sabia? Então, a missão de Jesus foi a mais linda que alguém já recebeu. A missão mais linda que recebeu foi Jesus. Mas o que é grande nessa missão? O que é extraordinário? Dá uma olhada para nós, para mim, para você. Nós somos pequenos. Você já sentiu dores no corpo e na alma? Também, né? Eu já senti muito. Ainda sinto às vezes. Eu e você estamos sujeitos a sentir dores e frustrações. Não é só dor física, também isso. Mas, às vezes, as dores da alma são mais nocivas, né? Elas maltratam mais. Maltratam mais. E quem de nós nunca sentiu, né? E quando Deus deu a missão para Jesus, Ele mostrou você, Ele mostrou o Valdemir, Ele mostrou todos nós. Falou: filho, você vai para lá, mas lá você vai ser humilhado. Você vai ser humilhado. Eu não sei se você já viu em João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? O que é verbo? Verbo é o quê? Tem alguma professora de português aqui? Tem? Verbo é o quê, filha? Palavra. Ela é professora. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era? Tudo foi feito por intermédio dele, do Verbo. Ou seja, da palavra. Numa dessas palavras, ou em algumas dessas palavras, Deus disse assim: haja luz. Apareceu o quê? Como é que chama a luz?
sol. Chama sol. Se não houvesse luz, ou seja, se não existisse o verbo, deixa eu falar o nome do verbo. Como é que é o nome dele mesmo? O nome, não é Deus não. O verbo não é Deus. O verbo é Deus, mas o verbo não é o Pai. O verbo é quem? Jesus, o Filho. É Deus, Filho. Deus é antes do... O verbo é depois. Deus é sempre eterno, o Pai. Deus não existe, Deus é. Você sabe qual é a diferença? Sabe ou não? Peraí. O que existe é o que se faz, o que é feito, o que é criado, você pode usar como existente. Deus não é existente, Deus é. Deus é antes de todas as coisas. Deus é sempre eterno. Deus é antes do verbo. O verbo é Deus, mas o verbo estava com Deus, o verbo é o Filho. Jesus existe, porque Jesus foi feito pelo Pai. E esse verbo, ou seja, esse Jesus, saiu da boca de Deus falando: haja luz. Não tinha luz, tinha luz. O mundo já existia antes do sol? Já existia. Já existia. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre as águas. O mundo já existia, o mundo de Deus, sem o sol. Que tipo de vida tinha? Hein? Nenhuma. O Espírito de Deus parava sobre as águas estavam cheias de peixes? Não. Por causa de quê? Por causa do sol. A terra estava cheia de plantas, de flores? Não. Por causa de quê? Por causa da luz, por causa do sol. E os homens viviam onde? Não existiam. Por que o homem não existia? Por causa do sol. Você sabia disso aí? Eu e você, desde criança, nossa mãe falava: ah lá, filho, o sol. Mas nunca ensinou o que era o sol. E a capacidade, o poder do sol de gerar vida. Enfim, a gente nunca aprendeu sobre o sol. A Bíblia diz assim: Deus é sol e escudo. Deus é o quê? Sol e escudo. O sol vai ser substituído, está em Apocalipse 21 ou 22, não me engano. O sol vai ser substituído. Lá no céu, o rosto de Deus vai fornecer a luz que o sol fornece hoje. É 21, filho? Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do... Põe na palavra precisam. Você precisa dormir, sim ou não? Comer, beber, precisa. E se você não fizer essas coisas, morre. Então você precisa mesmo. Então o que a Bíblia está dizendo? Que eu e você precisamos do sol, da luz do sol. Os nossos ossos, eles se alimentam da vitamina D.
o que fortalece os ossos, os dentes, até músculo, é a vitamina D. E de onde vem? Ah, apóstolo, vem do sol, mas também vem de muitos alimentos. Tem alguma nutricionista aqui para discutir isso comigo? Não, não tem. Porque alguém já me questionou sobre isso e falou, mas é só do sol a vitamina D? Não. Vem também de alimentos que o sol produz. Ou você acha que... E vem também de, por exemplo, de animais, fígados de alguns animais tem vitamina D. Mas o animal come o quê? A planta, o capim. E o capim cresce por quê? Por causa do sol. Tudo vem do sol, e por isso que Deus é sol. Agora, quando eu e você estivermos face a face com Deus, já não haverá mais necessidade do sol. Não haverá mais. A luz continua. O sol é a luz natural, e a luz natural não foi o homem que fez. Nenhum ser vivente, ninguém, nem planta, nada, pode sobreviver sem o sol. Traduzindo, sem a luz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você quer ver uma coisa? Lá em João 14, assim, Jesus disse, eu sou o caminho. Peraí. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou isso? Vamos lá, deixa eu falar para você. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele substituiu a palavra luz pela palavra vida. Se você volta no capítulo 8 do mesmo evangelho de João, ele diz assim, eu sou a luz. A luz da Avenida do Contorno, é isso? Isso aqui é o quê? Essa aqui é daqui, né? Hein? A sua casa tem luz também? Mas não é a mesma daqui. Não. A daqui não vai lá, vai? Se você apagar lá a minha luz aqui, consegue iluminar a sua casa? Não. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. Do Japão também? Da Austrália? Da Europa toda? Mas lá no Japão agora está escuro. É quase 9 da noite, lá está escuro. Você sabia disso? Está escuro. Mas o sol deixou de iluminar? Mas por que está escuro? A posição da terra. Posição da terra. Então, a luz de Deus é natural e não há ciência ou sábio que pode contrariá-la, porque uma coisa que rege tudo a vida só pode ter um ser gigantesco por trás. O sol, ele é tudo que a ciência conseguiu aprender é que o sol, ele é uma bola de gás. É uma estrela, não muito grande.
e consegue sustentar todo o universo. Por quê? Porque Ele é luz. Ele é luz, calor e energia. Então, quando a Bíblia diz que Deus é sol, está dizendo que nenhum ser, seja vegetal, animal, nada pode ter vida, porque a vida não é própria deste ou daquele, a vida é exclusividade de Deus. Ninguém vive sem Ele, ninguém. Ninguém. Eu sou o caminho, a verdade. João capítulo 8. Eu sou a luz de Belo Horizonte. De Cisneiro. Cisneiro dá para contar no dedo as lâmpadas que tem. Minha terra. Então, veja bem. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e no mesmo evangelho ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele poderia ter dito também, eu sou o caminho, a verdade e a luz, porque a luz é a vida é Jesus. Tem muita gente ignorante, mesmo sendo culta, paradoxalmente, porque é um paradoxo, porque teoricamente, quem estuda, quem é culto, não é ignorante, né? Mas está cheio de gente diplomada que leva consigo essa ignorância. Ou seja, não entende o amor, não entende a luz, não entende a vida, não entende a verdade, não entende o caminho. Esse não entende, quer dizer, não conhece. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é a luz. Sem luz ninguém vive. Ah, mas o cego não tem luz. Tem. Ele não tem nos olhos, mas ele tem no corpo. Ele recebe os benefícios no corpo. Quando ele se alimenta do que a luz produziu. Você entende? E se o mundo fosse só noite, todos morreriam, inclusive as plantas. Você sabia disso? Todos morreriam. A noite ela representa trevas. Na Bíblia, trevas tem dois significados: escuridão e sofrimento. Escuridão e desgosto. Escravidão. Uma pessoa que é escrava de Satanás, ela vive nas... Uma pessoa que é escrava, como aquela senhora do álcool, que bebia álcool puro, ela vive nas trevas. O dinheiro não pode iluminar as trevas, nem poder algum, nem conhecimento algum, porque espiritualmente falando, trevas espiritualmente significa ausência de Deus. Se eu apagar todas as luzes aqui, nós vamos ficar nas trevas aqui dentro, ou seja, escuridão. E Deus não estando presente na vida de uma pessoa, ela vive nas trevas. Ela não tem prazer, ela pode ter muito dinheiro, ela pode ter grandes amizades, ela pode conseguir grandes conquistas, mas ela não vai ter prazer na vida. A vida dela não vai ser iluminada. Você conhece a expressão, aquela pessoa é uma pessoa iluminada. Quando alguém se expressa desta forma, é porque vê a pessoa conseguir êxito. Na maioria das vezes, em algumas vezes o ser humano falha,
Mas eu e você fomos feitos para brilhar. Você foi feito para brilhar. É. Esse brilho seu, como o meu, não depende do governador, do prefeito, do presidente, do ministro do Supremo, não. Não. Você já deve ter visto, como eu falei ontem, várias pessoas anunciaram a minha morte, e quando eles me veem vivo, eles falam mal de mim, da minha família, enfim. Eles tentam me destruir, denegrir, eles fazem de tudo para acabar com a minha vida, com o meu ministério, mas eles não podem, você sabe por quê? Porque o meu brilho não vem da amizade que eu tenho com esse ou aquele político, com esta, aquela autoridade. O meu brilho vem de Deus, vem do reino de Deus. O meu brilho, ele não depende de circunstâncias. Se eu estou sorrindo, eu estou brilhando. Se eu estou chorando, eu estou brilhando. Se eu estou contente, eu estou brilhando. Se eu estou maltratado, eu estou brilhando. Por quê? Porque eu não dependo da energia gerada numa usina. Eu não dependo da energia gerada pelo apoio dessa ou daquela autoridade, não. A luz que brilha em mim quando eu estou dormindo e quando eu estou acordado. A luz que brilha em você vai brilhar dia e noite, todo dia, toda hora, sem parar. Sem parar. É porque você não sabe disso. Quando você está triste, está chorando, quem está de fora está vendo você brilhar. Quando você está feliz, está vendo você brilhar. Alguns de vocês já ouviram assim, em alguns momentos difíceis seus, já ouviu de pessoas, engraçado, você está passando por uma situação difícil, mas você é diferente. Esse brilho, essa luz, que também é chamado de perfume de Cristo, consegue alumiar, como diz a Bíblia, a linguagem bíblica, a vida de muitos, mas também provoca inveja, incomoda, né? Você conhece vagalume? Quem conhece vagalume? Aqui em Belo Horizonte tem vagalume? Na cidade? Será? Quem é da roça aqui? Olha, lá tem vagalume, não tem? Um vagalume, ele notou uma presença estranha de um ser que o seguia. Ele voava, pousava, andava um pouco e tinha alguma coisa atrás dele. Ele parou e viu, era uma cobra. E a cobra tem uma visão muito limitada. Quando uma cobra detecta a presença de uma presa, ou a nossa presença, ou de um predador, não é com os olhos, não sei se você já viu que a cobra, ela coloca aquela língua dupla, o tempo inteiro, ali ela capta o cheiro. A cobra, ela enxerga pouco, e o olfato que ela sente não é pelas narinas, é pela língua, pelo ar. Ela, o lagarto, e o vagalume falou: você não é uma cobra? Ela falou: sou. Você come vagalumes? Ela falou: não. Ué, mas por que todo lugar que eu vou você está atrás de mim? Ela falou: é que você tem algo que eu não tenho.
Isso me incomoda muito, não é por sua causa que eu te sigo, querendo atrapalhar você. É porque a sua luz é intensa e a minha curiosidade, você não tem pilha. Você não está ligado a nenhum fio, nenhuma fonte. E toda noite eu vejo, porque ele tem hábitos noturnos. Se o vagalume tivesse hábitos diurnos também, você veria também, conseguiria ver a luz dele. Ele tem hábitos noturnos, então ele se alimenta à noite. Mas quando das 6 da tarde até as 6 da manhã, a luz dele não apaga e não desgasta. Você sabia disso? A minha lanterna ela é inferior, porque se eu ficar ligado a noite inteira, ela apaga, ela acaba a pilha, a energia. Mas a do vagalume não acaba, então incomodou a cobra. A cobra falou, mas como é que é isso? Você tem uma luz que não para de brilhar. E não se desgasta. E isso me incomoda. Então nós abençoamos pessoas, mas também incomodamos pessoas. Porque a nossa luz é intensa. E quando você não percebe, você perde a percepção, a noção, você começa a entrar em desespero. Você começa a não ver mais saída para a sua vida, solução. Você viu o que a jovem disse? A junta médica falou da mãe dela, olha, marcou a nossa vida porque eu nunca vi isso. Mas quando os médicos desistiram, ela conhecia essa luz e ela orou. Por exemplo, nós da igreja fazemos motins e protestos para parar trânsito. Você já viu a gente fazendo isso? Invadindo terra dos outros? Depredando patrimônio público, privado? Não. Ontem, quando eu vinha na avenida principal aqui, tinha um carro de som, homens e mulheres trajados com pouca roupa, dançando, bebendo e a polícia apoiando. Se eu sair com vocês louvando, eles me prendem no meio da rua. Mas por quê? Porque a nossa luz incomoda a todos. Todos os dias tem noticiários, foi preso fulano, foi preso o político fulano, o cicrano, foi preso não sei quem. Mas se prendeu o Valdemiro, alguém, o seu vizinho, se ela prendeu o seu pastor, eu falei que era um criminoso? E ele nem sabe por quê. Mas você sabe por quê? Porque eu tenho luz. Você tem essa luz. Deus nos dá, através da Bíblia, essa consciência, esse conhecimento. Essa luz não está só aqui. Você quando for para casa ou para o trabalho, onde você for, mesmo que você não perceba, tudo à sua volta vai perceber a luz que você tem. Em algum momento, esteve para acontecer um acidente ou uma tragédia, alguma coisa perto de você ou na sua frente, e houve um livramento e você nem percebeu que teve parte naquilo. Quem sabe do que eu estou falando?
Alguma coisa estava para acontecer, você fala, puxa, foi Deus que livrou. Se você não estivesse ali, teria acontecido, porque a luz que está em você é que impediu aquilo. Gente, continuando. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, ou condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, ou não é condenado. Eu gosto da versão não é condenado, mas é a mesma coisa, porque nenhuma condenação vem antes de um julgamento. Tem que ter um julgamento, quem sabia disso? Julgado quer dizer condenado. Nesse caso, ó. Quem crê nele não é o quê? Condenado. Quem crê nele não é condenado. A palavra condenado quer dizer sem liberdade. Um condenado, ele é culpado de alguma infração, de algum crime. E ele não tem liberdade, não tem vontade própria, né? Você saiu de casa hoje, veio contente, sabia que assistiu um culto, né? Mas tem gente lá na cadeia que não sabia que ia assistir, e muitos nem estão assistindo. Lá na prisão, alguém só pode assistir se alguém botar para eles lá na televisão, como alguns testemunhos falam, te conheci lá na cadeia, você já viu? Mas se não ligar, se não colocar, não assiste. Por quê? Porque está condenado. O condenado, ele não tem nem a liberdade de um animal irracional. Uma onça, ou um porco, ou um lobo, ou uma raposa, tem muito mais liberdade do que um condenado. Vai para onde quer. O condenado não vai. Então, o não crer em Jesus Cristo torna a pessoa condenada. Ela não percebe, porque essa condenação não é física, imediata, não. Essa condenação é que essa pessoa está se privando da vida eterna, das bênçãos dos céus, da paz, de tudo que Deus proporciona, que a luz proporciona. Tem gente em casa agora, não está dentro de uma prisão, mas está condenado porque não crê em Jesus. E está doido para colocar logo um copo de álcool, de uísque, de pinga, ou um cigarro de maconha, ou uma cocaína para cheirar, ou um crack, qualquer coisa para não perceber a dor, as trevas, a ausência de Deus na sua vida. Eu fui convidado uma vez para uma feira chamada Boat Show, feira de barcos. Eu gosto muito de pescar. Você sabia disso, não? Quem sabia? E um dos donos lá dos boxes, conhecido meu, um sujeito de posse, me deu um crachá, um ingresso para ir no dele, né? Eu fui lá com os sobrinhos, com os pastores, bispos, né? Aí ele estava servindo uísque para os convidados, só gente da alta sociedade. Aí ele falou, botou para um, falou, o senhor é com gelo ou sem gelo?
com gelo, botou outro. O seu é com o quê? Tem com água de coco, aí botou água de coco. Ele falou, e o seu, apóstolo? Eu falei, não, eu não quero. O senhor não bebe? Eu falei, isso não. Ah, o senhor não pode beber, né? Eu falei, posso, claro que eu posso. Não, o senhor não pode beber. Eu falei, como é que você pode dizer isso? Você acredita em Deus? Ele falou, acredito. Ele estava com o copo de uísque dele. Ele falou, eu acredito, apóstolo. Eu não sou da sua religião. Eu falei, mas então Deus está fazendo acepção, Ele permite você beber e Ele não deixa? Sacou? Hein? Mexe com o mineirinho lá do Cisneiro. Eu falei, ô Hélio, o nome dele é Hélio, tomara que tenha me assistindo agora. Hélio, gente fina ele. Eu falei, rapaz, o seu Deus é o mesmo, o meu? Ele falou, é o mesmo, apóstolo. Inclusive eu assisto o senhor, mas eu sou de outra religião. Eu falei, mas Deus não pode tratar as pessoas diferentes de você, Ele deixa encher a cara e Ele não deixa? Ele falou, agora o senhor me enrolou. Eu não sei responder. Eu falei, mas eu sei. Então responde para mim. Eu falei, a bebida que você põe aí te proporciona alguns momentos de luz. Ou seja, você se sente capaz, você se sente animado, você tem algumas alegrias, só que depois passa e você tem que botar uma dose maior. A questão não é que o Valdemiro não pode beber, a questão é que o Valdemiro não precisa beber, o Valdemiro tem fonte de vida. Fulano é crente, ela não pode beber. Não, é que não precisa beber. O que precisa é porque é vazio. É porque está nas trevas. O que usa drogas é porque ele quer preencher alguma coisa. Ele quer suprir uma ausência que nem ele sabe a ausência de quê. Mas nós sabemos que é a ausência de Deus. Porque se Deus está presente na vida de uma pessoa, ela não precisa beber, nem ingerir qualquer tipo de droga, porque a luz dela não apaga. Não apaga. Não apaga. E eu tenho um moço aqui, um segurança, que foi algumas vezes comigo. E conhece muito bem ele conhece aquele ali, ó. Ele ia comigo lá. E ele viu o duelo que a gente travava. Mas gente finíssima, boníssima. Só que tem muita gente que você olha e fala, fulano, ó, mas é gente boa, mas está nas trevas. Não sente o que você sente, não vê o que você vê. E nem pode ser ouvido por Deus como você, porque se recusa. Eu vou mostrar para você, você recusa a vir para a luz. Não tem essa de religião. Ah, minha religião não permite. Religião não vale nada, não vale um tostão furado. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Religião não vale nada. Não. Só existe luz e trevas. Ou você está na luz ou está nas trevas. Não tem essa de estar no meio, não. Só tem esses dois lados, trevas e luz. Você está na luz, então não há trevas em você. Você está nas trevas, então não há luz. Se tem duas coisas que não se juntam, não se misturam. Você quer uma coisa? Você chega em casa de noite. Você entra no quarto, tudo apagado, está em quê? O seu quarto está em quê? Em trevas. Se você acender um fósforo, já muda todo o ambiente. Um
pontinho de luz já brilha numa treva grande, numa área tremenda de trevas. Isso aqui, se apagar de noite, você não vai ver nada. Se acender um fósforozinho, uma luzinha lá no canto, quem está lá já vê. Porque a luz, ela é muito poderosa. Ela é extraordinária. A luz, ela dissipa, ela afasta as trevas. E a luz é Jesus. Amém? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está. Olha lá. Porquanto não crê no nome do unigênito. E a condenação qual é? A condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Como é que ela se chamava? Ou se chama? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas ou vistas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você provavelmente não tenha noção ou ideia do que a sua vida representa nesse mundo. De repente você fala, mas eu não tenho diplomas, eu não tenho escolaridade, eu não tenho grandes amizades. Tem gente que chega a dizer que não tem sorte. Você tem algo que o mais rico do mundo não tem. Aliás, o apóstolo Paulo falou isso. Acho que é 2 Coríntios, capítulo 6 ou 7. Eu vou até falar sobre isso na vigília dos escolhidos. Ele fala que às vezes as pessoas olham para nós e digam, são pobres. Nós somos pobres sendo muito ricos. Ele fala. Hoje você apanhou do velho aqui, hein? E você conhece, hein? Olha lá. Você acha que a minha memória tá razoável ainda ou não? Olha lá. Entristecidos, mas sempre. Olha que paradoxo. Você lembra na introdução da mensagem? Eu falei sobre isso. Você pode estar chorando que você brilha. Você pode estar sofrendo que você brilha. Você pode estar derrotado para o mundo, mas você está brilhando. E você jamais será derrotado. Jamais. 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 Olha lá. Existe isso, ó, entristecidos, mas que coisa. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Você é muito rico, muito rica. Você pode ter tudo que você quiser, tudo que você pedir. Eu não tinha noção. Eu descobri uma palavra que é simples, está no Evangelho de João,
15:7. Jesus disse: se estiverdes em mim, ela se permanecerdes em mim. Jesus é o que mesmo? Jesus é o que mesmo? Luz do mundo. Se permanecerdes em mim, ou seja, na luz, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que, igreja? O que quiserdes. O que quiserdes. Quando o Espírito Santo fala ali, não tendo nada, como é que é, filho? Mas possuindo tudo. Entristecidos, mas alegres. Tem gente que não consegue entender a minha vida. Às vezes eu vou para reunião assim, eu vou com o coração dividido em várias partes. Eu choro, dou minhas gargalhadas, profetizo, Deus ouve. Esses dias eu vi uma imagem. Pegaram o meu rosto e montaram, colocaram no mendigo, numa favela. E aí botaram assim: o Valdemiro, o estado que está, sentado lá você deve ter visto isso aí na internet. Você viu? Botaram um chapeuzinho, um bonezinho, botaram a minha cara lá, mendigo todo rasgado, suja. Olha o estado que o Valdemiro chegou. Já não consegue convencer mais ninguém. As reuniões do Valdemiro estão sempre vazias. Ele chegou nesse estado. Não adiantou nem vender colchão, falou. Eu fazia propaganda de um colchão, você lembra? Eu sou um vagalume. E esse sujeito é uma cobra. Gente, eu sou um sujeito com muitos defeitos. Mas se tem uma coisa rara que dificilmente você vai ver, é o Valdemiro estar no lugar sozinho. Porque às vezes eu falo para a bispo: vamos nos ausentar, vamos lá para a beira daquele rio. Eu fui com ela lá no São Miguel do Araguaia pescar fidalgo, boca larga, mandupé, tem esses nomes, é o mesmo peixe. E aí alugamos um barquinho lá com um barqueiro, um guia. Aí veio o menino na bicicleta e viu a gente, deu um cavalo de pau na bicicleta e voltou. Falei: será que assustou com a gente? Aí nós entramos de tardezinha para dentro do rio Araguaia. Voltamos umas 10 da noite, 11 da noite. Gente, 11 da noite, chegamos aonde embarcamos o porto, meio do mato lá, rio Araguaia. Tinha um mar de gente. Um dia desses nós fomos lá na aldeia pescar com os nossos filhinhos índios, Capotinori. Quando voltamos no aeroportozinho também, simplesinho, tinha um mar de gente. Vocês devem ter visto isso nas redes sociais. Tem alguns aqui que nem viriam hoje aqui. Então eu queria dizer para você que, embora eu seja um sujeito insignificante, você não veio para ver o Valdemiro. O Valdemiro não tem atrativos, não. Eu não sou artista, não sou jogador de futebol, não sou cantor, não sou ator, nada. Eu sou nada, sou ninguém, não. Não, eu sou um vagalume, pronto. Peraí. Você não fica
observando todos os besourinhos que você vê. Mas o vagalume é porque ele brilha e você olha mais para ele. O que te atrai no vagalume é a luz. O que atrai você em mim é a luz. A mim, o que em mim te atrai é a luz que está. É a luz. É isso. Todos os lugares. E quando o sujeito fala lá no Brás, quem já foi no Brás sabe como é a imensidão daquilo ali. Aquilo entra a gente durante 3 horas, ainda fica espaço. A minha imposição de mãos lá dura 3, 4 horas. Quem já viu isso aí? É entrando gente. Eu olho assim, meu Deus, esse povo está indo embora. Tem dia que eu chamo o bispo, o povo está entrando aqui, saindo lá, e falo, não, está sentando, mas por que não enche? E quando eu começo a reunião, 10, 15 minutos, está lotado. Quem atrai a luz? Só que essa luz não é própria minha, não. A luz que está em você não é própria sua. É que nós não temos uma fonte própria. A fonte que eu e você temos, ela é de Deus. E quando você estiver perto dele, a sua luz vai brilhar. Se você o deixar, a sua luz vai se apagar. Próximo de Deus, sua lâmpada vai estar sempre acesa. Isso vai incomodar em alguns casos, vai atrair em outros. No meu caso específico, a luz que está em mim te atrai. Mas para alguns, ela repele, porque o sujeito está nas trevas e ele não quer sair. Então ele vai ter que falar mal de mim. Quando alguém fala mal de mim, você chega para a pessoa, não briga, não discute, não defende. Você pergunta, vem cá, você já conversou com ele, você já esteve perto dele? Ela fala, não, Deus me livre. E como é que você sabe? Não, porque eu ouvi falar. Mas e o que falou, já esteve com ele? Também não. Também não. Eu te digo, mesmo esses que falam mal, se eles conseguissem ficar 1 hora perto de mim, eles receberiam alguns raios dessa luz. Você entendeu a palavra? Você não é abençoado só aqui. Aonde você for, a luz vai com você. Por que eu devo frequentar a igreja? Porque você deve se reabastecer, se fortalecer. Deixa eu explicar para você. Você está vendo isso aqui? Ela tem uma intensidade de brilho. Se juntar com aquela, fica o dobro. Com aquela, fica quase o dobro. De novo. Ou triplo, quádruplo, e assim vai. Deus nos chama de luzeiro. Qual a diferença entre o luzeiro e a luz? É que a luz é uma e o luzeiro são várias. Luminária, luminoso. Antigamente a gente botava na fachada da igreja um negócio chamado luminoso, várias lâmpadas. Aqui na igreja, você veio com a sua chama, talvez bem pequena, por alguma razão, mas ela se juntou com a do que está do seu lado, com a do outro, com a minha. Nesse momento, isso aqui é um luzeiro espiritualmente falando.
é um luzeiro. Amém?